junto em verdade. Aleluia. Em verdadeira comunhão, desfrutando da sua natureza. Aleluia. Vivendo a tua vida. Aleluia. Aleluia. O Senhor, Pai, nos amou de maneira tal que nos deu o seu Filho, o qual se deu por nós, nos substituiu na cruz, morreu no nosso lugar, levou sobre si a nossa morte, para que tomássemos sobre nós a sua vida, vida de amor, de paz, de alegria, de justiça. Nós reconhecemos, aleluia, a tua bondade, a tua misericórdia. Aleluia. Nós reconhecemos, Pai amado, que o Senhor derrubou a parede da separação. O pecado foi tirado, perdoado. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos libertou. Aleluia, e verdadeiramente somos livres. E hoje nós podemos afirmar que vivemos para Ti. Aleluia. Vivemos para o Teu louvor, vivemos para a Tua glória. Vivemos, Pai amado, para exaltá-lo, para engrandecê-lo. Aleluia. Aleluia. Te agradecemos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esta oportunidade que temos nessa noite, de nos reunirmos, de estarmos juntos diante de Ti, Senhor. Nós nos apresentamos a Ti nessa noite, com os nossos corações quebrantados, com as nossas mentes, Pai amado, rendidas a Ti. Apresentamos a Ti o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, que lhe é agradável, Pai. Esse é o nosso culto, o culto ao Senhor, onde nós nos apresentamos por inteiro, espírito, alma e corpo. Apresentamos ao Senhor para dizer: Tu és o dono, Tu és o Senhor. Nós Te reconhecemos, Pai amado, como nosso Deus, e nos submetemos a Ti, Senhor. Submetemos toda a nossa vida, a nossa vontade, os nossos pensamentos, no nome do Teu Filho Jesus. Confiamos, Pai amado, de que nesta noite o Senhor nos falará pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Aleluia, iluminando os olhos do nosso coração, Pai, para que conheçamos qual seja a Sua vontade para conosco. Nós Te agradecemos, Pai, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Vocês podem sentar. Obrigado, obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que se tirasse um pouquinho do médio e desse um pouquinho de agudo, ia melhorar a minha voz. Parece que eu estou entupido. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém, irmãos? Oh, aleluia. É bem pouquinho, senão vai dar microfonia. Está dando microfonia, bem pouquinho. Se quiser tirar o retorno, pode tirar. Talvez seja até por isso que eu estou estranhando minha voz. Tá bom? Aleluia, glória a Deus. Deixa os meninos aí organizarem o som. Amém? É importante que o som esteja bom, que é para você ouvir a palavra. Eu posso puxar isso aqui um pouquinho mais para trás? Tá ótimo, obrigado. Aleluia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, não estava perdendo nada. Amém? O importante é conhecer Jesus. Mas o meu nome é Mansueto Vieira, amém? Melhorou, graças a Deus, obrigado. Mansueto Vieira, minha esposa Simone, Silvia Simone Mendonça da Costa Vieira, não é um nome, é uma epístola, amém? Estamos casados há quase 30 anos e é uma alegria estar aqui com vocês, amém? De evangelho, eu estava fazendo os cálculos ali, estou com 35. Né?
Não, nessa história ninguém perde. Parabéns. Mas nessa história ninguém perde, né? Se ficar firme, todo mundo sai ganhando, não é? Aleluia, glória a Deus, amém? Então, de pastoreio, aí vocês me ajudam a fazer o cálculo, eu não fiz o cálculo antes não, aí agora não dá para mim fazer esse cálculo e falar ao mesmo tempo. Desde 2000, na verdade, um pouco antes, desde 98, né? Como pastor auxiliar, né? Aí em 2000, assumi o pastoreio da igreja, e desde então, estamos servindo ao Senhor, amém? E graças a Deus, né? O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, da última vez que eu vim aqui, eu não vi alguns de vocês, então é uma alegria estar encontrando vocês nessa noite, tá? E eu tenho algo aqui para compartilhar com vocês de forma intencional, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1. Aleluia. E aí nós vamos avançar na palavra. Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Hebreus, capítulo 2, versículo 1, diz assim: por esta razão, a razão aí é tudo que foi falado anteriormente, né? Aí você tem que ler o capítulo 1, nós não vamos fazer isso. Mas está falando sobre Jesus, que Jesus, né, é a imagem de Deus, né, revelada a nós, os homens, que Ele está acima de todas as coisas. Amém? Mas aí aqui diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém? Aleluia. Deu vontade de orar de novo. Posso orar de novo? Precisamos orar mais, amém? Aleluia. O apóstolo, o escritor, na verdade, o escritor do livro de Hebreus, né? Ele diz aqui que importa que nós, eu e você, nós nos apeguemos com maior firmeza às verdades que já foram ouvidas, ou que têm sido ouvidas. Amém? E aí ele diz a razão do porquê que nós devemos nos apegar com maior esforço, com mais firmeza a essas verdades. Aí ele diz que é para que não nos desviemos. Não nos desviemos destas verdades. Amém? Isso nos mostra, irmão, ou irmãos, né, que existe sim uma possibilidade real, concreta, de um cristão zeloso, que ama o Senhor de todo o coração, se desviar da palavra de Deus. Eu não estou dizendo se desviar de Deus, eu estou falando de se desviar da palavra, deixar de observar a palavra, deixar de andar na palavra, deixar de receber da palavra, deixar de considerar a palavra como ela deve ser considerada. O apóstolo Paulo, ele chega a falar aos irmãos de Tessalônica, né, algumas verdades, e fala aos coríntios sobre estas questões também. Ele vai dizer, né, ele está ensinando uma igreja, falando sobre outra, e dizendo: olha, quando nós estivemos com vocês, vocês nos receberam como homens de Deus, e receberam a palavra que nós pregamos a vocês, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como de fato é. Então, homens pregam a palavra de Deus, mas nós devemos ouvir a palavra, acolher a palavra de Deus no nosso coração, com o cuidado de fazer cumprir tudo quanto nela está escrito na nossa própria vida. Amém? E nós devemos ouvir a palavra de Deus com a devida atenção, porque é possível nós nos fazermos presentes num lugar como esse, e depois de um tempo de louvor, de adoração, nós nos distanciarmos por um tempo na mente, e vagarmos pensando em alguma coisa, e não estarmos atentando para aquilo que está sendo ministrado, está sendo falado, para aquilo que Deus está trazendo a nós pela sua palavra. Nós costumamos dizer que para Deus, né, basta uma palavra para que Ele
transforma a vida de uma pessoa. E numa mensagem de 50 minutos, por exemplo, alguém pode se dispersar pensando nos seus próprios problemas, pensando no sabor da pizza que vai comer depois do culto, e pode perder naquele momento a palavra que faria diferença para ela. Então, realmente requer de nós uma atenção, amém? Uma disciplina. Nós devemos estar em situações como essas, se assim for necessário, né, travar uma luta na nossa mente, no sentido de que, se você percebe sua mente fugindo, ou você já não estando dando atenção àquilo que está sendo dito, você tem que se posicionar firmemente, imediatamente, amém? Para que você não perca aquilo que está sendo dito. Por falta desse tipo de firmeza, desse tipo de posicionamento, né? Por falta desse tipo de posicionamento, é uma decisão que nós tomamos. É uma decisão que cada um de nós deve tomar. Por falta desse tipo de posicionamento, é que passam anos e anos e anos, e pessoas que estão dentro de um ambiente como esse, uma comunidade de irmãos, uma igreja cristã, evangélica, que lê a Bíblia, que expõe a Bíblia, que prega a Bíblia, e aquela pessoa não cresce, não evolui, não passa por transformações que torna ela alguém melhor. É por falta dessa disciplina de ouvir a palavra de Deus. Jesus, enquanto andava com os discípulos, ele, em alguns momentos, repreendeu os discípulos, e ele chamou a atenção dos discípulos, dizendo que eles precisavam prestar atenção, atentar para a forma como eles ouviam, porque é possível alguém ter um ouvido diligente, assim como é possível alguém ter um ouvido negligente. E às vezes pode ser a mesma pessoa. Num momento ela está sendo diligente em ouvir, mas no outro ela pode se fazer displicente. Amém? Jesus, ele fala naquela parábola do semeador que saiu para semear, e a semente era a palavra de Deus. Aí ele fala sobre a medida que a semente era lançada ou caía em solos distintos, que diz respeito à condição do coração do homem, né? Ele falando sobre aquilo, ele diz, olha, se alguém ouvir a minha palavra, né, e a observar, prestar atenção nela, se apegar à minha palavra, eu compará-lo-ei a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Ele disse, mas se alguém que ouve a minha palavra e não tem esse cuidado de atentar para ela, de acolher ela no seu coração, né, para não praticar, não tem o cuidado de praticar. Ele disse, eu compararei essa pessoa, esse indivíduo, a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E a diferença de ter uma casa edificada sobre a rocha e a areia é que, vindo as circunstâncias do tempo, né, dentro da parábola, vento, água, né, a força do vento, da água, de uma tempestade, vai derrubar a casa que está sobre a areia, edificada sobre a areia, mas a casa edificada sobre a rocha, ainda que tenham as mesmas circunstâncias, permanecerá de pé, sólida. Amém? Então, o escritor de Hebreus, ele fala que importa, está falando, né, sobre algo que é importante que nós nos apeguemos. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, deixe-me colocar dessa forma, não é a palavra de Deus que vai te pegar, é você que vai pegar a palavra de Deus. Amém? Porque depende de como você se comporta em relação àquilo que a palavra está te falando, te comunicando. Se nós ficarmos apenas esperando que Deus um dia use alguém, um homem, um pregador, sei lá, um ministro, um apóstolo, um profeta, que ele fale de uma forma que aquilo venha me pegar, né? Bom, Deus pode usar homens, mulheres, apóstolos, profetas, pode, mas quanto ao pegar a palavra, está mais sobre você a responsabilidade do que propriamente dito sobre o pregador. Kenneth Hagin, fundador do Centro de Treinamento Bíblico, Rema, né? Que nós representamos aqui no Brasil, nós temos o Rema dentro da nossa instituição, do Verbo da Vida, né?
é um curso bíblico de 2 anos. O fundador dessa escola, ele disse que certa vez ele foi a uma igreja, ele pregou uma palavra forte, uma palavra contundente. E ao final daquele culto, um homem foi ao seu encontro e ele disse: eu não queria estar nos seus sapatos. E o que ele queria dizer com essa expressão era: eu não queria estar no seu lugar, porque a palavra que você ministrou hoje foi uma palavra que puxou a igreja, né, para uma consciência, um lugar de responsabilidade, né, atraiu ali a atenção de todos para entender algo forte da parte de Deus. Então, ele quer dizer assim: eu não sei se eu conseguiria fazer o mesmo, eu não sei se eu teria condições de estar nos seus sapatos, ou seja, fazer o que você fez nessa noite. Aí o irmão Reagan, ouvindo aquilo, ele diz: olha, eu entendo o que você fala, o que você está dizendo, mas eu quero te dizer uma coisa: quando o Senhor me deu essa palavra para ministrar à igreja, Ele colocou essa responsabilidade sobre mim, eu reconheço que é uma responsabilidade. Mas no momento em que eu prego à igreja, essa responsabilidade também passa a ser da igreja. A responsabilidade não é só do pregador que ouviu a mensagem de Deus, do Espírito, ou a direção pela qual ele deveria se conduzir quando ministrando a palavra. Ainda que exista uma responsabilidade sobre o pregador, né? Agora, uma vez que a palavra é ministrada, é ensinada, é falada, essa responsabilidade recai sobre todos nós. Então, o irmão Reagan disse: assim como eu sou responsável por essa palavra, agora você também é. Então, aquilo que o homem disse, eu não queria estar nos seus sapatos, na verdade, era uma percepção totalmente equivocada a respeito daquilo que ele ouviu. Uma vez eu fui ministrar lá na nossa igreja aqui, Verbo da Vida, né, em Caucaia. E aí eu ministrei a palavra e realmente foi uma palavra assim, forte, para chacoalhar a igreja. E ao final do culto, um irmão, ele chegou para mim e ele disse assim: pastor, que palestra maravilhosa. Irmão, eu não fiquei ofendido por isso, porque, na verdade, aquilo que ele falou só expôs a condição negligente dele quanto à forma de ouvir a palavra. Ele recebeu aquilo, não sei nem se ele recebeu, vamos dizer assim, ele entendeu aquilo que aconteceu como se ali fosse feita uma palestra, uma apresentação, uma exposição apenas. Mas, irmãos, quando nós ensinamos, quando nós pregamos, existe um propósito. E eu até disse que eu estava ministrando, ou estou já ministrando, estaria ministrando o que eu tenho para falar hoje para vocês de forma intencional. Há uma intencionalidade da minha parte que prego, mas deveria existir também uma intencionalidade em você no que diz respeito a ouvir. Amém? Principalmente se aquilo que você ouvir, você não tem como deixar de reconhecer, se você não tiver como deixar de reconhecer, como sendo a palavra de Deus. Então deve existir no meu e no seu coração essa intenção de ouvir a palavra de Deus, de se inclinar à palavra de Deus, de se sujeitar à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é ministrada não apenas para que nós tenhamos esse tipo de noção: rapaz, que palavra, que ministração, né? Como o pastor foi forte, ou como o pastor, ou quem estivesse ministrando, foi usado por Deus. Irmão, você tem que assimilar isso para a sua vida, pensando em observar, em praticar, em andar naquilo que foi falado da parte de Deus. Amém? Por isso importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque existe uma possibilidade de ouvir de forma negligente, sem o cuidado de observar na sua própria vida, sem a intenção de praticar a palavra de Deus, e desta forma, fatalmente, em algum momento da vida desse indivíduo, dessa pessoa, ela pode estar desviando-se ou desviada da palavra, ou seja, andando de uma forma contrária à vontade de Deus. É perfeitamente possível um cristão, alguém que nasceu de novo, andar no caminho que não é o caminho da palavra. Então, por isso nós devemos ter esta atenção. Amém, irmãos? Amém. E nós somos uma igreja, um ministério, nós mesmos entendemos isso, falamos disso
e outros que nos ouvem ou que nos conhecem também falam de nós dessa forma, né? Nós somos da fé. Nós somos o ministério da fé. Amém? Nós cremos. Mas no que é que nós cremos? Nós cremos em qualquer coisa? Não, nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos no que a palavra de Deus fala. Amém? Aleluia. Por mais que a palavra possa nos apresentar algo que, no primeiro momento, possa nos parecer algo distante da nossa realidade, mas como reconhecemos ser a palavra de Deus, nós cremos nessa palavra e nós vivemos de tal forma para nos aproximarmos daquilo que essa palavra diz. Esse é o nosso propósito. Amém, irmãos? Então, nós não podemos desprezar em qualquer momento da nossa vida a fé. Amém? No livro de Hebreus, no capítulo 11, já que nós estamos em Hebreus, né? A gente só vai dar um pulo do capítulo 2 para o capítulo 11. Mas em Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, é um texto muito conhecido que acredito que todos nós poderíamos falar sem precisar ler a Bíblia, né? Diz assim, Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é certeza, fé é convicção. Fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem, ou seja, de coisas que ainda que não possamos ver, mas elas são um fato, uma realidade. É a realidade do que a palavra de Deus nos apresenta. E a realidade do que a palavra de Deus nos apresenta é a verdade. Existem muitas verdades, mas nenhuma verdade é maior ou superior à verdade da palavra de Deus. Amém? Amém. Tem dois ali, ó. 2 crentes ali. 3? Tem um sujeito oculto. Aleluia. Amém? Então ele diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Mas não é porque não se vê que não são fatos. São realidades espirituais. E a palavra de Deus nos apresenta estas realidades. Amém, irmãos? Eu queria explorar um pouco aqui esse versículo, ou mais precisamente, algumas palavras desse versículo. Porque aqui diz, a fé é certeza. Amém? E depois ele diz, certeza de coisas. Coisas que se esperam. Amém? E, às vezes, nós podemos perceber que algumas pessoas, no ambiente cristão, da igreja, por alguma razão, não conseguem fazer a distinção entre fé e esperança. E existe uma diferença gritante entre fé e esperança. Tanto fé como esperança são coisas boas. Quer dizer, de certa forma, vocês vão me entender. Em relação à esperança, eu diria de certa forma. Mas quanto à fé sim, ela nos dá uma boa expectativa. Amém? Mas você vai entender melhor. Essa palavra certeza, no original, né, no grego, é bem interessante. Upostasis. Não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas segundo o dicionário Strong, do original grego, né, trazendo essa palavra de uma forma, como é que eu posso dizer? Eu esqueci agora a expressão. Na fonética do português, né? Seria mais ou menos isso. Upostasis. E essa palavra, ela é um composto de outras palavras do original. Amém? E, a princípio, essa palavra certeza diz respeito a ato de colocar ou estabelecer sobre algo, né? Ato de, olha como é interessante, ato de colocar ou estabelecer sobre alguma coisa. Colocar o quê? Colocar a confiança, colocar a sua segurança sobre algo, não é? Mas essa palavra também tem um sentido de algo colocado
sobre uma base, sobre um fundamento. E é bem curioso, eu quero que você preste atenção nisso. Eu estou lendo aqui, eu tomei nota aqui dessa palavra certeza, no original no grego, né? E aí ele continua: aquilo que tem um fundamento. Certeza é aquilo que tem um fundamento, ou seja, algo que é colocado sobre. Não é algo que está solto. Não é algo em vão, é algo que está firmado sobre alguma coisa. Aquilo que tem fundamento, aquilo que é firme. Aquilo que tem existência, substância, real, aquilo que é real, que tem, ela não é algo subjetivo, né? É algo real. Continua ainda, qualidade substancial, natureza de uma pessoa ou coisa, a estabilidade, firmeza, coragem, resolução, confidência forte, confiança, segurança. Esse é o sentido da palavra certeza no original no grego, né? Bem amplo. Então, essa palavra certeza, ela traz a ideia de algo que se estabelece sobre um fundamento. Amém? Certeza é algo que é colocado sobre um fundamento. Nesse sentido, qual é o fundamento? O fundamento aqui, onde a certeza se apoia, onde a certeza se estabelece, onde a certeza tem segurança, porque se apoia em algo que tem substância, que é real. Esta certeza é a fé. A fé é o fundamento da certeza. Amém? Fé é a certeza de coisas que se esperam. Agora, o que é a esperança? A esperança, irmão, é algo que sempre projeta para frente, para o futuro. Enquanto a fé, ela chama, ela traz para o momento presente. A fé é. A esperança será, né? Mas ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Agora, veja o sentido da palavra esperança no original, no grego. É o piso, também composta de palavras. E eu vou aqui definir as palavras, né? Eupiso, que ela é formada de elpis, que é uma palavra primária, né? E é interessante porque ela vem de uma outra palavra, que é elpo. Aí a certeza, né, eupiso. Amém? Olha que coisa interessante. Antecipar usualmente com prazer. É no sentido geral dessa palavra, a segunda que eu citei, né? Elpo, antecipar. É uma antecipação. Agora ele fala que é usualmente com prazer, com alegria. É uma antecipação. É um senso de algo agora, mas de algo que ainda virá, que ainda acontecerá. Mas veja só, essa palavra ela pode ser entendida como expectativa do mal, esperança. Expectativa do mal, medo, ou expectativa do bem. Curioso, não é? A esperança, ela pode ser uma expectativa do mal ou do bem. Por isso que eu disse que era relativo no primeiro momento, como eu falei. Porque alguém pode estar com uma esperança camuflada de medo. Na verdade, ela está com medo, ela está pensando, será que vai acontecer mesmo? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que eu serei curado? Será? Se for da vontade de Deus, Ele me cura. Isso tem um aspecto um pouco negativo. Embora a esperança, ela, como diz aqui, aponta, né, para algo que possa trazer prazer, como, por exemplo, a cura. Se alguém que está doente pensa em ser curado, e ele tem a esperança de que Deus cura, é uma coisa boa. Mas a esperança pode estar mais ali camuflada como medo, porque a pessoa não tem a certeza de que será curado. Interessante, não é? Então, fé é a certeza de coisas que se esperam.
Então, a esperança não é uma coisa absoluta, porque ela pode ter um aspecto positivo ou negativo, mas a fé é a certeza daquilo que esperamos. Aleluia! Que Deus maravilhoso. A esperança não tem sustentação, ela não tem no que se apoiar, ela não tem uma substância, ela não tem algo real, concreto, no qual ela se apoie, diferente da fé. A fé, na verdade, a certeza, né? A certeza, ela tem algo em que ela se estabelece, em que ela se apoia, em que ela tem segurança. É a fé. Amém, irmãos? Amém. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Embora não vejo, embora não sinta, mas eu estou convicto, eu tenho convicção daquilo. Amém, irmãos? Amém. Então, a esperança em relação à certeza, a esperança é fraca. Ela não tem uma sustentação, mas a certeza ela é forte. Ela tem uma sustentação, tem algo que lhe mantém. Amém, irmãos? Amém. Diga, eu sou da fé. Eu sou da fé. Aleluia. Aleluia. Diga, eu sou da fé. Eu sou da fé. Amém? Amém? Então, sobre aquilo que esperamos em Cristo, porque nós esperamos em Cristo. Amém? Aleluia. Nós temos alegria, convicção, nós temos fé, nós temos segurança naquilo que esperamos em Cristo. Então, irmãos, quando você estiver lendo a Bíblia, que a Bíblia te falar sobre o que você é em Cristo, o que você tem em Cristo, o que você pode em Cristo, você deve se alegrar com aquilo, você deve se apoiar naquilo, você deve se sentir seguro a respeito disso. Amém? Amém. Aleluia. Tudo que a Bíblia diz a respeito do que você é, tem ou pode em Cristo, é algo no que você deve se apoiar, você deve se agarrar. Amém? Amém? Se apegar com maior firmeza às verdades que nos são reveladas na palavra de Deus a respeito de quem somos, o que temos e o que podemos em Cristo Jesus. Aleluia, isso vai te estabelecer na vida. Amém, irmãos? Amém. Agora, a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Importa que nos apeguemos com maior firmeza ao quê? Aquilo que temos ouvido. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. No livro de Romanos, esse texto que eu acabei de citar aqui para vocês, né, é Romanos 10, 17. Na versão revista e atualizada, diz assim: assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo. A palavra de Deus, a palavra de Cristo, nos dá fundamento, nos dá segurança, nos dá algo real, que tem substância, no qual nós podemos nos apoiar. A fé vem pela pregação, e ele diz, é a pregação da palavra de Cristo. Mas a versão NVT, uma versão mais atual, né, ela aproxima o texto para a linguagem que é mais comum nesses dias que nós vivemos. Diz da seguinte forma: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Agora, eu não sei se você percebeu, é que a versão NVT, no lugar de dizer pregação, ela diz por ouvir. Na primeira versão diz, a fé vem pela pregação. É o que está aí? Aí é pelo ouvir, é a outra, né? Não, mas pode deixar essa daí. Diz, ó, assim a fé vem pela pregação. É o texto mais comum que a maioria de nós talvez tenha nas nossas Bíblias. A fé vem pela pregação e a pregação de Cristo. Mas nessa outra versão mais atualizada, no lugar de dizer pregação, diz, vem pelo ouvir. E repete, ó, enquanto diz, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra, ele diz, a fé vem pelo ouvir e por ouvir, né? A fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Agora, isso não foi feito, irmãos, simplesmente para colocar o texto de uma forma diferente, não. É porque a palavra pregação no original
no seu sentido, em um dos seus sentidos é ouvir. Amém? Amém? Aleluia. Ou seja, a fé vem pela pregação, ok. Aí alguém talvez coloca o rádio lá, um som, aí está lá o pregador. Em repeat. Termina de pregar, ele começa a pregar de novo. Aí o pregador fica dentro de casa. Eu vou dizer depois por que eu estou falando isso. A pessoa bota lá o som, né? Sei lá, no YouTube, alguma coisa. Aí está lá o pregador pregando, 24 horas dentro da casa da pessoa. E a pessoa diz, não, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir é a pregação. Eu tenho um pastor pregando 24 horas lá na minha casa. Eu me lembro de anos atrás, quando se usava CDs, né? Aí tinha um pastor de uma igreja aqui de Fortaleza, que ele tinha programa de rádio, e ele dizia, venha tal dia na minha igreja, eu tenho uma palavra especial para você, e ao final eu vou lhe dar um CD com mensagens minhas, e você vai levar para casa, e você vai colocar essas pregações, eu vou passar 24 horas pregando para você, e a sua vida vai mudar, as coisas na sua casa vão mudar. E eu fiquei pensando com aquilo, eu digo, rapaz, se a pessoa simplesmente levar o CD e bota para ficar tocando, uma vez atrás da outra, mas se ela não atentar para o que está sendo dito, não vai mudar nada. E outra, isso também ainda tem que avaliar se o que ele está dizendo está em linha com a palavra. Se não tem nenhum pequeno desvio. Mas, irmãos, semana após semana ele dava notícias pelo programa de rádio de que a igreja dele estava lotada, estava cheia, porque as pessoas estavam indo lá para receber esse CD, com essa mensagem especial que as pessoas deixariam tocando na sua casa 24 horas por dia. Mas, irmãos, se você tiver alguém, uma voz lá, falando a leitura da Bíblia, porque hoje tem as Bíblias em áudio, né? Aí você coloca lá para ficar a leitura da Bíblia, sistematicamente ali, um texto após o outro, um livro após o outro, 24 horas. Mas se você não estiver atentando para aquilo, irmão, não vai mudar nada na sua vida. Porque você tem que ouvir, você tem que atentar, tem que ter atenção. Você precisa, né, de propósito, assumir uma postura de considerar o que a Bíblia diz, e mais ainda, porque não é só ouvir. Sempre que a Bíblia fala sobre ouvir, irmãos, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, você precisa entender que o ouvir nas Escrituras tem a ver com ouvir com a intenção de colocar em prática. Porque não é só ouvir. É ouvir e ouvir. Ouvir com a atenção de observar. Ouvir com a atenção de colocar em ação. Ouvir com a atenção de colocar em prática. Porque se o teu ouvir, ele não estiver conectado a essa intenção, o teu ouvir, ele está sendo negligente. A Bíblia diz que nós precisamos cuidar de nós mesmos. Nós precisamos atentar para como nós estamos vivendo, porque nós podemos, talvez, se não prestarmos atenção, não passarmos de meros espectadores na igreja. Ouvintes negligentes, não praticantes da palavra de Deus. Né? A palavra nos exorta sobre isso lá em Tiago. Se você ouve, sem a intenção de colocar em prática, você é um mero ouvinte. Você ouve a palavra de Deus, mas não tem o cuidado de praticar, não vai desfrutar das mudanças e das transformações que a palavra de Deus, que está cheia, carregada de vida e poder, transformador, poderia promover na sua vida. Você tem que ter o ouvido inclinado à palavra de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais conhecemos a nós mesmos. Porque no novo nascimento, nós nascemos tal como Ele é. Nós nascemos como filhos de Deus. A Bíblia diz, né, no Evangelho de João, logo no primeiro capítulo, que a todos quanto o receberam, está falando de Cristo, porque creram no seu nome, né? A todos quanto o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos tal como Cristo é. Filho de Deus.
Deus olha para mim, olha para você hoje, né, por meio de Cristo. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso, amém, amigo fiel que está lá à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Cristo está à destra de Deus o tempo todo, irmão, dizendo: Senhor, eu morri por Ele, eu derramei meu sangue por Ele, Ele foi lavado no meu sangue, Ele está justificado. Aleluia. Amém. Aleluia. E Deus não nos olha, não nos vê como nós estávamos antes de Cristo. Ele nos vê a partir de Cristo, Ele nos vê em Cristo. Paulo fala isso. Nós estamos em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. E essa é uma verdade. Esta é uma verdade na qual nós precisamos nos apoiar. Você não está sozinho, você não está, né, por conta própria. E pode até estar, se você não considerar a palavra de Cristo, se você não considerar a palavra de Deus. Mas se você considera, se você atenta para ela, você não vai estar sozinho, porque o poder que há nessa palavra vai se manifestar em teu favor. Aleluia. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, o apóstolo Pedro diz assim: amados, diga, está falando comigo. Quantos aqui são amados por Deus? Amém. Aleluia. E obviamente Pedro, é Pedro aqui que está falando, chamando os irmãos de amado, porque ele os amava. Mas eu costumo dizer, irmãos, que quando você lê a Bíblia, lembre-se, os ministros, os escritores, eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Ainda que Pedro diga amado para o outro, nós podemos entender que ali também está revelando o que está no coração do Pai. Amém? Então ele diz: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, que ele já tinha escrito uma epístola, que nós chamamos de primeira epístola de Pedro, não é? Então ele diz: esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Uau! Pedro, intencionalmente, ele está dizendo: ei, irmãos, eu estou escrevendo essa carta para vocês, e já é a segunda carta, e eu estou escrevendo para vocês para lembrá-los das palavras. Aleluia. Irmão, nós precisamos trabalhar as nossas vidas de maneira que não importa aonde estivermos, se em casa, se no trabalho, se na faculdade, se no trânsito, se em viagem, se num hotel, se num estádio, se na igreja, não importa onde estivermos, nós estejamos lembrando da palavra de Deus. Em que sentido? É no sentido de que tudo que você fizer, seja por palavras ou por obras, você precisa lembrar. Espera aí, o que é que a Bíblia diz a respeito disso? O que é que a Bíblia fala para mim a respeito dessa situação? Como eu devo me comportar? Como eu devo proceder? Como eu devo me portar diante de tal, né, circunstância em que eu me encontro? Você tem que estar lembrando sempre da palavra. E se você não lembrar porque não foi algo, vamos assim dizer, automático, você tem que parar para pensar sobre isso. Nós podemos internalizar a Bíblia de tal forma na nossa vida que, diante de uma situação e circunstância, nós nem precisamos pensar, porque vai ser automático. Nós vamos agir segundo a palavra. Mas até que isso aconteça, nós temos que parar para pensar, para meditar, para buscar na nossa mente, no nosso coração. Peraí, o que é que a Bíblia fala? E se nós não encontrarmos, leia a Bíblia. É por isso que o crente tem que ler a Bíblia todo dia, irmão. Amém? Precisamos ler a Bíblia. Então ele fala que ele escreveu essa segunda epístola com a intenção de despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Veja, ele não está desconsiderando que os irmãos já soubessem. Ele não está considerando que os irmãos nunca tivessem ouvido. Mas ele está dizendo que fez de propósito. Escreveu essa carta para lembrá-los daquilo que eles já foram esclarecidos, daquilo que eles já ouviram anteriormente, daquilo que eles já receberam, já foram expostos, né, aquela verdade. Mas ele disse:
Eu escrevi de propósito mesmo, eu quero lembrá-los sobre estas verdades, sobre estes fundamentos. Amém? Há uma outra versão desse mesmo texto, dessa parte que ele diz que procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida para que vos recordeis da palavra. Na outra versão diz, desperto com exortação, exortar é animar, é estimular. Então ele diz, desperto com estímulo, né, o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis as palavras. Então, ele está dizendo que ele escreveu de modo a animar os irmãos, a considerar aquilo que já foi dito anteriormente. Aleluia. Pedro está exatamente fazendo aquilo que nós lemos lá em Hebreus capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Demonstrando o quão importante é que nós nos apeguemos às verdades já ouvidas. Nós não devemos cansar de ler a palavra. Você pode ler o mesmo texto, irmãos, a sua vida toda, e sempre, em tempos em tempos, sobre aquele mesmo texto, você vai receber instruções, iluminações, percepções, revelações, entendimento. Você vai crescer sobre as mesmas verdades. Amém, irmãos? E aqui eu preciso ser rápido, não vou esperar você abrir as escrituras, não. Mas existe uma outra versão de Hebreus 11:1, que nós já lemos, né, que diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, que ela vai dizer, a fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. O fundamento no qual nós estabelecemos a nossa certeza. Amém, irmãos? Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é um texto bem conhecido, né? Diz que se alguém está em Cristo, esse alguém é nova criatura. Se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui agora? Então você é uma nova criatura. E sendo essa nova criatura, ele diz, as coisas velhas, antigas, passadas, né? Eles já passaram, ou seja, já não são mais consideradas, nós já não atentamos para as velhas coisas, a velha realidade, a nossa velha forma de viver, de praticar ou de pensar, nós deixamos isso para trás. Amém? As coisas antigas já passaram, aí ele diz, eis que se fizeram novas. E é nestas coisas novas nas quais você deve se estabelecer, ou viver em fé. A Bíblia diz que você foi criado para a glória de Deus, a Bíblia diz que você, né, tem a vida de Deus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida, no original, é zoe, ou zoé para alguns. E essa palavra, no original, zoe, tem um significado de a própria vida de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu vim para que tenham a vida de Deus e a tenham em abundância. Aleluia. A vontade de Deus para a tua vida é boa. Amém. E eu vou te dizer, irmão, Deus não é bom, né, e Ele não derrama a bondade dEle em conta-gota não, viu? Ele derrama mesmo o negócio. É abundância, irmão. É alegria, é paz, é justiça, é amor. Amém? Aleluia. É realização. É abundância. Amém, irmãos? Essa palavra abundância no original, se você for pesquisar, ela tem o sentido, inclusive, de desfrutar até daquilo que consideramos supérfluo. Isso é curioso e interessante de se observar. Porque Deus não está interessado apenas de que você seja curado caso esteja enfermo. Não, irmãos, Ele quer que você realmente esteja curado. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos de Satanás, porque Deus era com ele. Mas Deus não quer só curar o homem da enfermidade física, não, irmão. Deus quer dar alegria, paz, regozijo, né? Abundância em todas as coisas, irmãos. Aleluia, uma vida plena. Amém? Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo diz, pois somos feituras dele, aquele que está em Cristo é nova criatura. E aí Paulo agora vai dizer aos Efésios, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão, amém? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Em outras palavras, o que o apóstolo está dizendo é que Deus, ele já, por assim dizer, idealizou um modo pelo qual nós devemos nos portar, viver, nós devemos nos comportar. A Bíblia chama isso de boas obras. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas foram abandonadas, deixadas para trás, como o apóstolo Paulo disse, certa vez ele diz, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Deixamos as coisas da velha experiência de vida antes de Cristo para viver as coisas da nova vida em Cristo Jesus, porque somos feituras dele para andarmos em boas obras. Existe um modo no qual você deve, se estabelecer na vida, na forma de andar, de pensar, de se comportar, talvez até mesmo na forma de se vestir. Amém, irmãos? Na forma em que você reage àquilo que vem ao seu encontro, seja por meio de pessoas, situações, circunstâncias. Amém? Amém. Aleluia. Diga, eu sou feitura dele. Digo, fui criado em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. A igreja, os discípulos, eles nunca se chamaram de cristãos. Mas foi o povo que, vendo a forma como os primeiros discípulos, a igreja, estava se desenvolvendo e crescendo, e como os irmãos, os discípulos de Cristo se comportavam, os de fora começaram a chamar os discípulos de cristãos. Isso é interessante de ser observado. Amém? Amém. Aleluia. Quando a gente, por exemplo, diz de alguém, ele é bonito, ela é bonita. Por que a gente diz isso? É porque, de fato, nós estamos olhando e constatando que aquela pessoa é bonita. Você vai entender o que eu vou dizer, porque você é cearense, né? A gente não acha feio bonito, né? Não é assim? Ninguém acha o feio bonito, irmão. Olha para o feio. Eu olhei agora ali para o Cleito, mas não, você é bonito, irmão, em Cristo Jesus. Agora eu vou ter que falar isso com os olhos fechados. Você não olha para o feio e diz, que coisa linda. Por que você diz que é lindo, que é bonito? Porque é. Porque você está constatando que é. O povo começou a ver no comportamento dos cristãos uma ação, um comportamento, uma reação que eles disseram, eles são os cristãos. E sabe o que quer dizer cristão? Pequeno Cristo. Como Cristo. O povo olhava para os discípulos e dizia, eles são como Cristo. Eles são o Cristo em miniatura, por assim dizer. Porque ninguém pode ser comparado a Cristo, né? Mas a Bíblia diz que nós somos feituras dele, de Deus, criados em Cristo Jesus. É tal como ele é. É tal como ele é, irmão. Agora, nós devemos viver esta realidade, porque senão nós só carregamos um nome, um título, mas vivendo de uma forma contrária. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Deus espera que nós realmente atentemos para estas verdades. Amém, irmãos? Que agarremos estas verdades, que acolhamos essas verdades no nosso coração para viver tal como a palavra diz. Esse é o segredo, por assim dizer, para vivermos uma vida abundante. Amém, irmãos? Amém. Alguns cristãos carregam um sentimento de indignidade. Eu não sou digno disso. Às vezes estamos pregando a palavra e tem alguém na igreja, talvez pensando, eu não sei se eu sou merecedor, eu não sei se eu sou digno. Irmão, pelo amor de Deus, abandona esse sentimento de indignidade. Você foi feito uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, irmãos. Talvez não tenha passado por você, ou para você não tenha passado de forma plena, porque você ainda vive como antes. Mas a sua realidade em Cristo é que você pode abandonar aquela forma de viver para viver em novidade de vida, para viver como ressurretos dentre os mortos. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Aí as pessoas dizem, não, mas justo só Jesus. Verdade, em parte. Antes de Cristo não havia um justo, um sequer. Mas depois de Cristo, a Bíblia diz que ele foi o primogênito, o primeiro de muitos filhos de Deus, né?
Mas depois ele deixou de ser na verdade, a Bíblia, em primeiro momento, diz que ele era o unigênito, ou seja, o único gerado. Jesus, por um tempo, ele foi o unigênito, o único gerado, o único feito, o único filho de Deus, feito por Deus, por assim dizer. Mas depois que ele morre e ressuscita, todos aqueles que creem na obra que ele realizou, então Cristo agora começa a, pela sua graça, tocar o coração dos homens e estes são transformados em novas criaturas. Ele deixa de ser o unigênito para ser o primogênito, de único feito para o primeiro feito. Ele é o primeiro de muitos, e eu estou diante de muitos aqui. Nós somos feituras de Deus, nós nascemos dele, aleluia, amém. Então, abandone esse sentimento, esse pensamento de indignidade. Eu não sou justo. Você em Cristo é justo. Você foi justificado no sangue de Jesus. Agora, se você não crê, aí faz sentido. Se você não crê na justiça de Deus, que nos foi revelada pelo Evangelho em Cristo Jesus, aí faz sentido você se sentir injusto. Mas se você crê na obra que Jesus realizou, você rejeita todo o pensamento de injustiça e você agarra. Você toma posse dessa realidade de justiça. Amém? Amém? Aleluia. Então, Cristo fez justiça por nós. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21, que ele, Jesus, se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez, está falando de Deus, né? Deus fez de Jesus pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Não está dizendo que em Cristo Deus fez justiça por nós, está dizendo que em Cristo Deus fez de nós justiça. Aleluia. Aleluia. Então nós devemos carregar um sentimento, por assim dizer, um senso, uma consciência de justiça e não de pecado. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios 8, 9, diz assim, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pelas suas pobrezas vos tornasseis ricos. Aleluia, amém? Então, sendo ele justo, se fez injusto por amor de vós, para que pela sua injustiça vos tornasseis justos. É a mesma coisa. Amém? Amém? Aleluia. Ele se fez injustiça na cruz, tomando o nosso pecado sobre ele, para que nós fôssemos feitos justiça. Então, abandone todo sentimento e pensamento de indignidade. Amém, irmãos? Amém. Atos capítulo 13, versículo 38 a 41, Lucas, que escreveu Atos, ele diz assim, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, está falando de Jesus, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés não pode justificar os homens, mas Cristo, ou em Cristo, nós fomos justificados. Notai, pois, é o versículo 40, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezado, vede o, ó mesmo, deixa eu abrir aqui, é porque a letra está tão pequenininha, eu vou passar para cá, para outra tela, e ela vai crescer. Aí agora vai ficar mais fácil. Onde é que eu estou? No 40, né? Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Irmão, Deus está exatamente desafiando o homem, dizendo, vai chegar um tempo que eu vou fazer algo que vai ser tão poderoso que tem gente que não vai acreditar. Mas diga, eu sou da fé. Diga, eu sou dos que creem. Aleluia. Diga, eu aceito a justiça que foi feita por mim em Cristo Jesus. Amém?
Romanos 5,1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós temos paz com Deus? Por meio de Cristo. Mas antes ele diz: justificado, pois, mediante a fé. Diga fé. O que é fé? Certeza. O que é certeza? Algo que é colocado sobre um fundamento. A fé é o firme fundamento para que creamos na justiça que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então abandone todo pensamento, irmão, amém? De indignidade. Todo pensamento que coloca você para baixo. Lembre-se do que a palavra de Deus diz, agarre-se a essas verdades, porque você vai ser puxado para cima. Aleluia. Deus vai te manter de pé, amém? Romanos capítulo 3, versículos 24 e 25 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, diga mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aleluia. A Bíblia está dizendo que em Cristo Ele nos fez justiça, exatamente fazendo isso, irmão, não considerando os pecados que cometemos anteriormente. Deus não vê você mais como um pecador. Deus vê você como um filho justificado no sangue de Cristo. Aleluia. Então, quando vem aqueles pensamentos, irmãos, que te puxam para baixo, se posicione. Amém? O diabo, ele usa de sutilezas para nos impedir de desfrutar do melhor de Deus. Amém? Aleluia. Marcos capítulo 11, eu já vou terminar, versículo 24, diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. O princípio aqui de crer que recebeu, de crer naquilo que já foi pedido. Quando nós oramos segundo a vontade de Deus, nós podemos nos estabelecer na fé, crendo que já recebemos. Irmão, mas essa mesma fé que crê que recebe, se aplica a tudo que a Bíblia diz que Deus fez por nós, que Cristo fez por nós. Aleluia. Amém? Crendo que recebemos. Diga: eu creio que recebo. Agora eu lhe pergunto: você crê que recebe recebendo? Porque nós temos que crer que recebemos recebendo. Não, eu creio que recebo. Mas receba mesmo, irmão. Porque tem gente que fica só, não, eu creio que recebo. Mas muitas vezes a fé não está em operação, mas tem a esperança de que aquela palavra em algum momento se manifeste em seu favor. Não, irmão, creia que recebe recebendo. E alguém que recebe aquilo que crê, ela já age como? Ela já age de tal maneira. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Então não deixe a dúvida lhe derrotar. Amém? E eu vou encerrar com esse texto. Tiago capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Só são 3 versículos, é rápido. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5, o apóstolo diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, aleluia, e nada lhes impropera, em outras palavras, e nada lhes lança em rosto, é o que significa isso aí, e nada lhes impropera. Ou seja, Deus dá e depois Ele não fica passando no rosto, eu lhe dei isso, eu lhe dei aquilo. Não, irmão. Deus dá e deu, irmão. E o que você tem que fazer é desfrutar daquilo que Ele já te deu em Cristo. Aleluia. E se você viver aquilo que Ele já te deu, Deus não vai ficar dizendo, você só é assim porque... Não, irmão, e Deus vai se alegrar. Aleluia. Deus vai ter regozijo. Aí ele diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelos ventos, pelas circunstâncias, pelas necessidades. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Por quê? Porque esse homem não está em fé. Aí ele diz: é um homem de ânimo dobre, ou seja, está dividido entre uma coisa e outra, inconstante em todos os seus caminhos. O que é fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vemos, que não se veem. Aleluia. Então, irmãos, não seja esse tipo de crente não, viu? Não é a vontade de Deus. Deus não quer que você se comporte dessa maneira, que pede e duvida, pede e depois fica questionando se vai acontecer ou não, pede
de forma religiosa. Irmão, quando você pedir, receba recebendo. Tome posse pela fé. Renda graças ao Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Os crentes estão precisando aprender a receber, irmão. Amém? Eu aprendi uma grande lição lá em Campina Grande, em 1996, ano que nós chegamos lá em Campina Grande para morar lá e fazer o centro de treinamento bíblico. Chegou um momento, nossa receita estava muito justa dentro das despesas que nós tínhamos. Mas chegou um mês que a coisa apertou. E aí eu cheguei para almoçar, eu ia almoçar em casa todos os dias do trabalho, né? E aí eu cheguei para almoçar, nós comemos, e a Simone falou, amor, preciso dizer uma coisa para você. Na verdade, era à noite isso. Eu cheguei, depois do expediente de trabalho, cheguei em casa, ela preparou a mesa, a janta, nós comemos. E ela disse, amor, preciso te dizer uma coisa. Isso era dia 12, dia 13 do mês. Aí eu digo, meu amor, ela, amanhã nós só temos arroz para comer, no almoço. Aí eu tomei um choque na hora, né? Aí eu disse para ela, pois Simone, então amanhã você vai fazer esse arroz soltinho, que só ela sabe fazer. Aí você vai botar na mesa, eu venho para casa para almoçar, nós vamos render graças ao Senhor. E nós vamos comer esse arroz como quem está comendo caviar. Com alegria. Amém? Aquele dia nós ficamos em casa, porque nós íamos para a igreja todos os dias, de segunda a segunda. Quer dizer, com exceção de um dia que nós tirávamos para ficar em casa, porque éramos recém-casados. Nós casamos no sábado, no domingo fomos para Campina Grande, na segunda estávamos na sala de aula para assistir às aulas do Rema. Então nós não tivemos lua de mel. E aí você sabe que quem casa, quer casa, né? Para os bons entendedores. Então nós tínhamos um dia na semana que nós ficávamos em casa. E era aquele dia que nós jantamos e ela disse, amanhã só tem arroz. Aí eu disse, não tem problema não, meu amor. Aí amanhã você vai fazer, eu venho para casa, a gente vai almoçar e a gente vai dar graças. Não vamos falar nada para ninguém. Não vamos dar nenhuma pista para alguém que a gente está com alguma necessidade. Porque Deus nos trouxe aqui, Ele vai nos manter. O Senhor vai suprir. E aí, ficamos em casa. E daí a pouco, lá para 11 horas da noite, a nossa campainha toca. E a gente não recebia visita de ninguém lá, porque ninguém, quase ninguém lá nos conhecia. A gente era recém-chegado em Campina Grande. E aí era o líder dos jovens da igreja. E aí eu fui lá no interfone, quem é? Aí ele, Mansueto, é fulano de tal. Aí eu, opa, rapaz, está tudo bem? Aí, não, a gente que quer saber, vocês não foram para a igreja hoje, eles ainda não sabiam daquela necessidade de um dia de descanso. Aí eu disse, não, rapaz, a gente está tudo bem, não sei o quê, mas entra aí. Aí abriu o portão, eles entraram, beleza. E aí, irmãos, a gente teve um tempo de comunhão, tinha um doce na geladeira, que a Simone nunca mais fez, que é, ela pega a goiabada, mistura com creme de leite, bota no liquidificador e bate, aí fica uma pasta bem gostosa. E nós já tínhamos comido, mas a porção que estava lá na geladeira só dava para 2 pessoas, e a Simone não sabe receber ninguém em casa e não oferecer algo. E ela ofereceu e eles aceitaram. E aí ela botou nas tigelinhas, uma para, era o casal, né? Para o rapaz, outra para a moça, eles começaram a comer e disseram, vocês não vão comer? Aí eu, não, nós já comemos, né? E realmente já tinha acabado. E aí, mas era um fato, nós já tínhamos comido. Aí eles comeram, e como é que é isso? Não sei o quê. E ficamos naquele tempo de comunhão, até que eles resolveram ir embora. E aí eu fui com eles até o carro. Quando chegou lá no carro, ele abre a porta, ele coloca o primeiro pé assim, ó, já sentando no carro, aí ele volta. Aí ele fala com a esposa dele, pega alguma coisa assim, ele, Mansueto, receba isso aqui agora. Aí eu, não, rapaz, não precisa. Aí ele, cara, deixa eu te ensinar uma coisa. A maioria dos crentes não estão vivendo o melhor de Deus, porque ainda não aprenderam a receber. Não seja orgulhoso, irmão. Deus acabou de falar comigo para fazer isso. Receba. Se você não receber, você está me impedindo de ser abençoado. Porque a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Então, se tem alguém sendo abençoado aqui agora, esse alguém sou eu. Porque Deus está mandando eu lhe dar. Melhor coisa é dar do que receber. Então, não me impeça de ser abençoado. Deixe ser orgulhoso e receba. Aí eu já... tremendo, peguei aqui, nem olhei o que era,
Fiquei com aquele negócio na mão, amém, obrigado, desculpa aí, é porque eu ainda estou aprendendo. Eu ainda não sabia receber recebendo. Porque nós oramos, irmãos, lá, Deus vai suprir, né? Nós não vamos pedir nada a ninguém, Deus vai suprir. Aí chega a provisão e eu, não precisa. Aí eu recebi aquilo constrangido, aí eles foram embora, eu entrei, Simone, olha o que é isso aqui, pelo amor de Deus. Aí quando ela abriu, era vale refeição, vale alimentação, era uma coisa assim. No outro dia, a Simone foi ao centro lá, se encontrou comigo lá perto de onde eu trabalhava, e nós fomos no supermercado e fizemos compras que deu para o restante do mês e ainda entrou no outro mês. E aquela lição eu aprendi, irmão. E desde aquele dia eu tenho recebido as coisas de Deus, recebendo em fé, sem constrangimento, sem nenhum senso de indignidade, mas simplesmente descansando e se alegrando na obra que Cristo fez por mim. Amém? Você pode ficar de pé? Quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós reconhecemos que a sua vontade é boa, é agradável, é perfeita, que nós ainda não a conhecemos de forma plena, mas o Senhor tem, Pai amado, falado conosco. O Senhor, Pai amado, tem usado de muitas formas e maneiras para nos alcançar. Pai amado, aqui mesmo na igreja, onde regularmente nos encontramos, a Tua palavra tem sido exposta. Em casa nós temos a oportunidade de nos debruçar sobre as Tuas santas palavras e sermos alimentados com ela. Pai, eu oro para que o Senhor nos dê pelo Seu Espírito, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento. Pai, vem com o Teu Espírito, Pai, derrama sobre nós da unção do Teu Espírito, a qual nos ensina sobre todas as coisas, e que nós não sejamos negligentes, ouvintes negligentes ou tardios. Antes, Pai amado, nos apeguemos com maior esforço às verdades que o Senhor já tem falado a nós, porque há de se revelar em nós, Pai amado, aquilo que de fato o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. E nós andaremos em verdadeira fé, em verdadeira justiça, em verdadeiro amor. Andaremos, Pai amado, como o Senhor de fato deseja que andemos. Nós andaremos, Pai amado, aleluia, como filhos de Deus nessa terra, Pai. Chamados para iluminar, para salgar, para levar ao conhecimento, Pai amado, daqueles que estão perdidos, a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos e eu declaro, Senhor, eles ajustando, Pai amado, a maneira de ouvir a Tua palavra, a maneira, Pai amado, de acolher a Tua palavra. Senhor, que haja sobre eles esse espírito, Senhor, essa atitude zelosa de ter o cuidado de colocar em prática na sua própria vida aquilo que o Senhor tem nos falado, tem nos revelado. Aleluia! Porque certamente o Senhor, Pai amado, nos levará a comer o melhor desta terra, a viver a vida abundante, a viver do modo digno do Senhor, Pai. De modo, Pai, que nós teremos o suficiente para nós mesmos, mas também haverá em nós muito do Senhor, da sua verdade, da sua graça, para ministrarmos a outros, Pai. E assim, Pai amado, cooperarmos com o Senhor, para que os homens sejam salvos. Sabemos que essa é a Tua vontade, Pai, que todos conheçam a salvação que há em Cristo Jesus. Que sejamos, Pai amado, para Ti, filhos e filhas, que vivem uma vida de fé, Pai, apegados à verdade da Tua palavra, de tal maneira que aqueles que estiverem ao nosso redor serão tocados pela Tua palavra, pelo Teu poder. Eu oro pelos meus irmãos e eu declaro, Senhor, crescimento. Eu declaro, Pai amado, a disposição no coração para abandonarem as coisas do passado, deixarem as coisas para trás, olhando